Tá com medo de spoiler? Pode relaxar, vamos lá. A experiência de Full Metal Daemon Muramasa, do Lixeira do Frosty. Vou dar uma olhada aqui. Ficou meia bomba, é por aí. Deixa meu... Cara, agora que eu vi o canal principal do Frosty, velho, não vai ser nem o corte da live, velho. Deixar meu link aqui. Qualidade full. A experiência de Full Metal Daemon Muramasa. Vamos lá. Agora é o vídeo do dia, Tá com medo de spoiler? Pode relaxar. Esse vídeo é uma análise sem spoilers. E esse vídeo é sobre um eroge, ou seja, um jogo erótico, que no Japão é uma cultura muito específica, mas que não necessariamente significa pornô. Ainda assim, são jogos que têm conteúdo sexual, e se você for menor de 18, cai fora, ninguém te chamou, eu te odeio, blá blá blá. E pra quem ficou, espero que vocês gostem do vídeo, porque esse aqui me matou, Jesus Cristo. Ei, gente, eu mudei o meu Twitter. Agora o Twitter do canal é @lixeiradofrost e o meu pessoal é 51frost51. Siga lá se vocês quiserem, tamo junto. Essa análise foi feita a partir de uma cópia fornecida pela Just USA. Valeu, pessoal da Just, fechamento, tamo junto. Sabe, você tá lá, seu amigo te apresenta um jogo e fala: Ei, isso aqui é uma obra-prima. Você vai, todo ansioso, joga a porra do jogo e... ok, foi legal, foi meio mid. É uma das sensações mais broxantes que tem, né? O problema às vezes é que não foi nem que o jogo é uma experiência ruim, está mais pra, tipo, foi legal, mas o uso da palavra maldita estragou tudo. Sim, a palavra maldita. A destruidora de mundos. Sabe qual é? Obra-prima. Uma coisa é algo ser legal, mas o termo obra-prima tem muito mais peso. Sabe qual o motivo? Vamos pegar a porra do dicionário. Obra que... Não, Frost, pô, eu prefiro o corte do Frost. O Frost eu não gosto, eu prefiro o corte do Frost, velho. Porque aqui ele tá sendo muito cut, cara. Obra-prima, às vezes é uma obra-prima pra aquela pessoa, tá ligado? Que tá ali, velho. Pô, quando eu tenho, pô, até o momento que eu tô jogando do God of War 2018, velho. Pô, pra mim é uma obra-prima, velho. Absolute videogame, velho. Porra, eu tô adorando. Com certeza vai ser um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Tudo bem que, assim, vamos lá. Talvez seja pelo fato de eu estar... É o primeiro jogo de nova geração que eu tô jogando assim, tá ligado? Talvez seja, né, velho? Porque geralmente eu jogo muito jogo indie, um jogo mais... Tipo Lethal Company, Repo, umas paradas assim, né, velho? Uns joguinhos mais... Tipo Fortnite, tô jogando Genshin, mas uns assim. Não tô jogando um jogo um Triple A de faro. Pô, tá ligado? Um Triple A? Talvez seja o primeiro que eu esteja jogando, tá ligado? Talvez isso tenha me impactado, né, velho? A primeira vez, não sei. Ah, tá, não, sim. Você falar pro cara, pô, assiste isso aqui ou joga isso aqui é obra-prima, velho. Aí é outros 500, não, aí sim, aí de fato, uma realmente. obra-prima tem muito mais peso. Sabe qual o motivo? É diferente. Vamos pegar a porra do dicionário. Obra que devia realizar todo artesão aspirante a mestre em sua guilda. Obra... Mas venderam certo pro Carlos, né, velho? Fala, Carlão, obra-prima isso aí, velho. Venderam certo. É de fato. Mestra. A mais bela obra de um artista, de um gênero, de uma época. Obra mestra, obra capital. Apesar do quanto o termo pode ser vago, há um ponto de convergência. Uma obra-prima não é simplesmente boa, é um ponto de mudanças, é algo de destaque, além do que no geral é produzido em uma determinada seleção. Já que eu sou chato, vamos para exemplo de cinema. Por que Dançando na Chuva é uma obra-prima? Além de ter cenas incrivelmente coreografadas, o jeito que a música e a direção de arte auxiliam para criar momentos inesquecíveis é até hoje catártico, servindo também como um retrato temático da transição do teatro para o cinema. É um filme que até parece simples a olho nu, mas a sua perfeição e densidade em subtexto tornam-o uma assistida obrigatória para estudantes de cinema até hoje. Por que Nevermind the Bollocks da banda Sex Pistols é uma obra-prima? Apesar da simplicidade técnica, foi a obra que definiu a estética e o ideal punk, de modo que pudesse virar uma identidade a ser seguida. Claro, você tinha banda antes que experimentava com ideias similares, como The Stooges, mas Sex Pistols acabou definindo um padrão, inspirando diversas bandas posteriormente. E em jogos, temos diversas obras-primas, desde... Pô, eu tô sentindo aqui que tem que ser influente pra fazer obra-prima. Obra-prima, cebolinha. Obra-prima. E dito isso, Sailor Moon é obra-prima, velho. Pô, vai falar que... Doom para jogos de tiro em primeira pessoa, definindo como um jogo de tiro iria ser por décadas, trazendo inovações tecnológicas absurdas. Até Guitar Hero, que fez as pessoas perderem a paciência e gerou uma degradação do estado mental mundial. Até dentro de nichos mais específicos, apesar de não chegar ao grande público, a gente tem obras-primas. Dentro do jogo... Ele tem que meter o jogo de navinha, né, velho? O Frost gosta pra caralho, velho. Ele tem uma tara com o jogo de navinha. Quando eu falei com vocês, quando eu conheci
Quando eu conheci o Frost pelo... pra falar de videogame, conheci ele falando de videogame. Era justamente jogo de navinha, velho, que me recomendavam lá do Frost. Acho que teve um que não era, velho. Não, dois, na verdade, que não era. Pra falar a verdade, acho que só um era de navinha. Enfim. Jogos eróticos temos Kitiko ou Rance, um Muita dos gente jogos de ama estratégias Sailor mais Moon. importantes da Pois história é. que levou uma franquia conhecida por piadas sexuais desconfortáveis a se transformar em um clássico de Dark Fantasy. Temos também Yuno, que foi um passo importante para as visual novels, ou seja, aqueles jogos que você só clica pra ler e avançar a história, às vezes fazendo alguma escolha ali ou aqui. Yuno trouxe seu sistema de linha do tempo, definindo como as visual novels iriam trazer rotas, e não só isso, mas provou que o meio poderia trazer histórias muito bem Pô, esse construídas. estilo de visual sem novel se eu não tanco, velho. Visual novel mesmo, assim, eu não tanco não, mano. Sou mais tipo um jogo... Um jogo cinematográfico até que vai, tá ligado? Tipo os... Como é que é o nome lá, velho? Esqueci o nome do estúdio lá que fez os Medan, sei lá. Essas paradas assim, tá ligado? Tipo os The Walking Dead da Telltale, umas paradas assim, tá ligado? Assim eu tanco, assim vai. trazer rotas, e não só isso, mas provou que o meio poderia trazer histórias muito bem construídas, sem se vender especificamente pelo pornô. E claro, se você sabe o que é visual novel, com certeza você deve ter ouvido falar na Nitro Plus. Until Nitro Dawn, Plus é sei lá. conhecida por trazer várias Assim novels vai. menores, mas com conteúdo muito perturbador. Eu sei que muitos de vocês conhecem a empresa por Steins Gate, que além de ser uma puta visual novel clássica, tem anime, tem spin-off, tem tudo. Mas se você já leu mais coisas deles, você com certeza já se deparou, em sua maioria, com histórias bem pesadas, cheias de horror, sangue, blá blá blá. Kikokugai, Hana Shirazu, Sayano Uta. Não é por acaso que o diretor de Madoka Mágica e Nunca Psycho Pass, li, Gin nunca vou Urobuchi, ler, nem começou quero, sua carreira velho. por ali e foi basicamente uma das pessoas que definiu a direção da empresa. Ao ponto até que VNs que não parecem ter sido projetados pra tal horror, como o Dramatical Murder, só com alguma cena hiper violenta em um final alternativo ou algo, porque senão não é Nitro Plus. Bem, a Nitro Plus é uma das empresas maiores do mercado, então é de se esperar que algumas das VNs mais bem avaliadas sejam deles. Pra mim, popularidade não significa nada, mas talvez seja pelo menos um indicador que uma história pode ser interessante. Vamos ao VNDB então, o lugar que você dá nota pra esse horrível estilo de jogos. Exemplo, na análise, a primeira coisa que a gente vê é que Muv Luv Alternative é a mais aclamada, mas apesar disso, a gente já tem Steins Gate. Mas vamos ser honestos aqui, Steins Gate tem uma identidade muito própria e não é por acaso que é uma colaboração da 3PB com a Nitro Plus. Dificilmente dá pra dizer que é um jogo puro da Nitro Plus em questão de identidade. Não tem aquela pegada edgy, cheia de horror e sangue. Então, vamos descer um pouco aqui. Esse tal de Soko Aki Muramasa é um dos mais altos, ou Full Metal Demon Muramasa para os mais íntimos. Pera, eu já falei desse jogo antes. Sayano Uta é um jogo de horror misturado com drama feito pela Nitro Plus, também conhecido pelo famoso e aclamado Steins Gate, Dramatical Murder, Token Rambu, Demon Bane, Full Metal Demon. Por que eu citei Muramasa nesse vídeo? Apesar da Just ter os direitos, era uma daquelas histórias que todo mundo olhava e falava, essa porra nunca vai ser traduzida para inglês. É uma das mais longas narrativas da Nitro Plus em tempo, com pessoas chegando até 100 horas de leitura na época que só tinha em japonês. Mesmo. Ah, mas Frost traduziram Mineko, traduziram Love Love, traduziram Fate, sim. Mas olha, Muramasa tem uma peculiaridade muito filha da puta. A linguagem é bem difícil. Muitos dos personagens usam termos específicos e antigos do japonês, e muita coisa é basicamente intraduzível. Apesar disso, todo mundo que termina... Ué, faz que nem anime, pô. Bota a notinha lá escrito lá, velho. Isso aqui significa isso aqui. Foda-se. Não sei como é a visual novel de Steins Gate. Eu aprendi com o Frost que é Steins Gate, né? Steins Gate. Sempre falei Steins Gate, Steins Gate, né? Então não posso criticar. Também não sei, velho. Ainda mais eu, né? Muramasa diz que é uma das melhores histórias já feitas. Eu nem digo que é uma das melhores histórias da Nitro Plus ou das VNs, mas sim, já feitas. Lembro de que quando eu comecei a ler VNs, era uma das que eu mais queria ler. Não porque eu interagia com a comunidade muito, mas é porque eu gostava da Nitro Plus e os visuais da novel eram sempre muito legais. Eu Sem sempre contar que o nome é caguei muito pra foda, visual né? novel, velho. Full Metal Demon Muramasa. Eu vou até adaptar aqui porcamente Zé, pra quem eu não fala compro um inglês. livro. Demônio de Metal Muramasa. O mito por cima dessa novel foi crescendo e eu tenho amigos que legitimamente começaram a aprender japonês justamente por causa do Muramasa. Quando teve um anúncio de Muramasa em inglês, porra, meu Twitter explodiu. Então, ansioso, acabei infelizmente largando o The House em Fata Morgana, que eu acabei recentemente, é um puta jogo também, vocês devem dar uma olhada, e acabei indo direto pra esse aqui. Então, nossa discussão dessa vez será simples. O que define uma obra-prima? E sabe, qual o melhor exemplo, se não uma obra-prima que não apenas define tudo que a Nitro Plus fez por anos, mas Obra-prima com certeza... pra mim, velho, é aquilo que eu assisti, eu joguei e falei, pô, isso aqui é do caralho, isso aqui é muito foda, meu irmão. Porra.
O que é obra-prima pra mim pode não ser pra outra pessoa, velho. Melhor exemplo, senão uma obra-prima que não apenas define tudo que a Nitro Plus fez por anos, mas com certeza faz jus até as expectativas mais insanas do leitor. É porque ele tá indo muito na definição da palavra, né, velho? É porque se você pensar, o que é um goat? É uma cabra, né, velho? Sei lá, um bode, não sei. Porra. É foda, velho. Mas a gente usa o goat pra determinar um cara que é foda, tá ligado? Porra. Mogar. Cara, pior que eu não lembro o que é mogar, velho. Mas obviamente não era o termo. O que é o termo definição de mogar, né, velho? Mogar eu lembrava pra outra coisa, mano. Sei lá, o cara. É tipo solar? Caralho, eu achei que era outra coisa. Achei que era tipo. Tipo. É tipo, eu moguei os vídeos de amanhã. Pô, amanhã eu não tô com vontade de gravar, tá ligado? Eu vou mogar, tá ligado? Vamos dar um migué, uma preguiça, assim, tá ligado? Porra. Sei lá, então não era isso, não. Full Metal Demon Muramasa é uma daquelas histórias que é difícil explicar no que se baseia, porque tudo que você fala é um campo minado de spoilers. Mas ei, eu sou o Frost, eu tô acostumado com isso. Eu fiz uma análise de uma VN de 4 horas sem spoiler, então uma de 80 não deve ser tão difícil. Tá, mentira, é difícil pra caralho. É engraçado que aqui já falamos de Saia no Uta, de Dramatical Murder, duas das novelas mais famosas da Nitro Plus. É porque eu lembro dos contextos ser mais ou menos esse, tá ligado? Nos contextos assim de mogar. Acho que tem até uma piada que é mais ou menos num contexto assim, então ele morgou. Sei lá. É engraçado que aqui já falamos de Saia no Uta, de Dramatical Murder, duas das novelas mais famosas da Nitro Plus, e aqui estamos de novo com outra obra famosa deles. Oh, Celso, por favor, eu tenho tanta ansiedade pra falar da Seventh Expansion ou de Subarashi Hibi, mas fica por Ainda bem que a realidade é totalmente oposta do que o Frost tá dizendo aqui, né, velho? Porque qual é a definição de Keiku? Mulher do Uramesh, aí me fode, velho. Se seguir o contexto literal da coisa, tudo bem que a escrita é diferente, mas a pronúncia é a mesma. Oh, Celso, por favor, eu tenho tanta ansiedade pra falar da Seventh Expansion ou de Subarashi Hibi, mas fica pra outro dia. A premissa em si de Muramasa já inclui spoilers, então honestamente, se a minha descrição parecer simples, tá aí o motivo. E outra coisa, se eu errar parte da política desse mundo, perdão, é muito complexo e faz Fallout e Love Love parecer simples às vezes. Mas bora lá. Espero que vocês gostem tanto de história quanto o Blader Coyote. Que eu falei do contexto histórico Estamos em uma realidade alternativa política, onde a Grã-Bretanha dominou os Estados Unidos, a Rússia cresce e o Japão se vê no meio de um conflito entre os dois. A facção composta pela Grã-Bretanha e os Estados Unidos se chama GHQ, e eu vou chamar esses países de GHQ a partir de agora. A GHQ dominou o Japão, mas a guerra foi parada quando Claro Kohara entrou, por meios implicadamente ilegítimos, ao poder. Sim, foi um golpe. Nisso, o Japão vive um período de Guerra Fria, onde há paz entre a GHQ Aqui e o ele não Shogunato usava de o personagem Orokuhara, dele não, né? mas Usava há uma guerras loli. e conspirações acontecendo debaixo dos panos. O objetivo da GHQ é arrumar algum jeito de tirar o Shogunato do poder, enquanto o objetivo do Shogunato é expulsar a GHQ dali. Aí você vai falar, bem, o Shogunato tá certo, né? Não. Com punhos de aço, Orokuhara estabeleceu um governo violento, com pouca comida para a população, muita tirania e muito conflito. Um governo onde, se acharem um espião na sua vila, é possível que todo mundo seja massacrado. Existem dois tipos de pessoa. A loli de Umineko. A loli de Higurashi. Existem dois tipos de pessoa. Um governo onde, se acharem um espião na sua vila, é possível que todo mundo seja massacrado para garantir a autoridade do Estado. Ha! Então a GHQ é mais legal? Bem, o objetivo deles realmente é dar uma vida melhor para os japoneses, inicialmente pelo menos. Mas eles querem usar o Japão como uma base para invadir a China e bater de frente com as forças da Rússia que têm influência na região, transformando a nação das garotas gatos em uma zona de guerra violenta. Esse é um mundo que ainda foi intocado pela bomba nuclear, mas que tocou num poder tão devastador quanto. Lembra das armaduras de samurai?
Então, nesse É. mundo alternativo, ferreiros habilidosos podem criar armaduras imensas e assustadoras, imbuindo sua alma e seus desejos nelas e sacrificando suas Caralho, vidas no foda. processo. Assim, eles criam tsurugis, ou seja, armaduras superpoderosas ao estilo do jogo Crysis, só que samurai. Sim, são armaduras imensas, não exatamente robôs, mas essas armaduras podem voar, andar rápido pra caralho, ultrapassam o reflexo humano e dão basicamente superpoderes aos Musha, ou seja, pras pessoas que estão pilotando suas bodegas. Um Musha com sua armadura pode massacrar um grupo imenso de soldados facilmente, estabelecendo superioridade no campo de Pô, mas aí qual que é a diferença daquilo ali pra um robô, velho? Aqui que ele leva sua alma, né, velho? Essa é a diferença. batalha. Inclusive, cada Tsurugi Não tem parte mecânica, né, velho? Não tem parte mecânica, né? Essa é a diferença. Eu fui burro aqui. O robô é mecânico, né, velho? Aqui não é mecânico, é só um monte de... É uma armadura, de fato, né, velho? É verdade. Que eu fui burro, fui leigo. Qual LOL você é? LOL Mineu, qual LOL Higurashi? Cara, eu vou de Higurashi porque o Mineco é hipérboles e falácias, né, velho? seja, para as pessoas que estão pilotando suas bodegas. Um Musha com sua armadura pode massacrar um grupo imenso de soldados facilmente, estabelecendo superioridade no campo de batalha. Inclusive, cada Tsurugi, ou essas armaduras, né, tem um monte de poder especial e algumas limitações, especialmente incorporando as filosofias que moldaram a criação delas. Confunde tudo. Exemplo, temos um Tsurugi chamado Masamune, que incorpora a filosofia que o mal deve ser destruído de todos os modos possíveis. Uma das limitações é que o piloto deve ter um senso de justiça fortíssimo, senão ele provavelmente vai ser rejeitado pela armadura. Muitos dos ataques mais fortes dele ferem o próprio piloto, encarnando o ideal que a justiça está acima de tudo, especialmente da própria vida. Também existem versões artificiais desses Tsurugis, os Draguns. Eles são produzidos em massa e, apesar de portarem um poder similar, geralmente apanham feio desses tradicionais, sendo mais parecido com robôs que você vê na ficção, os mechas e tal. Apesar de armas de fogo serem amplamente usadas, isso cria a realidade que a principal força de combate são samurais rápidos com armaduras que balas não penetram e favorecem o uso de espadas. Então toda aquela coisa de filosofia de guerreiro e honra que a gente tinha no Japão ainda tem uma boa força. E se isso já parece muita coisa, bota em conta que tem conspirações acima de conspirações acima de conspirações. Há várias forças, ocultas e explícitas, em conflito de interesse constante nesse universo. E além disso, tem uma força que o interesse parece ser só o caos pelo caos, sem benefício a ninguém. Eu vou até mudar a velocidade da narração, porque isso aqui é pesado. Quando um Tsurugi prateado aparece, vilas inteiras aparecem brutalmente mortas. Vários suicídios e homicídios sem sentido entre as pessoas, onde parece que todos enlouqueceram. Esse Tsurugi é chamado de Ginseigo, e as pessoas nem sabem exatamente se é um humano, um evento natural ou algo assim. Lendas se formam, e as duas facções temem esse caótico modificador, que parece apenas massacrar sem distinção, matando vilão e herói, inocente e culpado. Pô, gente, tá vendo? É por isso que o Visual Novel não me pega, velho. Porque você já consome esse tipo de coisa, você fica assim, usando foto de LOL de perfil, igual figurante, usando foto de LOL de perfil, velho. Igual o Princesa Luna, velho. É foda, velho. Esse tipo de gente é que consome Visual Novel, velho. É Morte foda. pela morte. Bem, mas pelo menos tem algum motivo pra alguém que vive nesse mundo horroroso, Marcante, cheio de fome né? e guerra ficar feliz, é que tem outro guerreiro de armadura vermelha caçando esse guerreiro prateado assustador. Portando um Pico também é amaldiçoado marcante Tsurugi pra caralho. Muramasa, Depois que tu vê, temido por deixar uma trilha fica de corpos assombrado. imensa no passado, o protagonista Minato Kageaki embarca nessa jornada, tentando parar o Tsurugi prateado e viajando pelo Japão. Aliás, eu falei Japão todas as vezes agora, mas aí que vem uma diferença final que eu omiti justamente para não confundir tanto. O nome do país na verdade é Yamato, e não Japão. Provavelmente uma referência ao período de Yamato no Japão, o período onde o budismo foi altamente difundido no país. Algo que até reflete os temas da obra. E A gente tá errado, né, velho? Eu tô usando o termo LOL, mas ela não. Pelo menos assim, olhando o design, ela não parece LOL, ela parece uma criança, né, velho? Normal, tá ligado? LOL tem aquele estilinho mais fofinho, mais, né? É mais. Tem uma característica única, tá ligado? Da LOL, velho. essa foi a ideia básica do que Muramasa é. É que eu não tô usando a concepção da LOL literalmente, né, velho? Tô usando só. É criança? É LOL. Tá ligado? Vou ser honesto, falar de Muramasa envolve tudo isso também, mas é difícil não falar de Muramasa sem falar do seu protagonista, Minato Kageaki. Eu pessoalmente vejo Muramasa como algo similar a um filme dos bons do Akira Kurosawa. Guerreiros, samurais encarnando conceitos morais e colocando seus ideais em conflito com a realidade. Você tem isso de modo vago até em Yojimbo. Já patrocinou o filme desse rapaz, esse samurai aí, velho. Pra nós, né, velho? Eu não lembro qual era o nome. E bom pra caralho, um filmaço.
encarnando conceitos morais e colocando seus ideais em conflito com a realidade. Você tem isso de modo vago até em Yojimbo, com o guerreiro vagabundo Sanjuro enfrentando duas gangues ambiciosas escolhendo o caminho da humildade, mas vemos algo muito mais próximo a Muramasa no meu filme favorito do diretor, Ran. Isso porque Ran é um mundo onde idealismo não existe e nenhuma expectativa moral deve ser guardada. E Muramasa contrasta esse mundo similar, traiçoeiro e cruel, com um protagonista altamente moralizado, talvez uma das pessoas mais bondosas que eu já vi numa história. Enquanto o visual dele me dava a impressão dele ser um anti-herói daquele estilo dos anos 2000 e tal, meio emo, na real, focado nos seus objetivos e com comportamento até meio robótico, então o nosso herói é uma pessoa que não irá atacar ninguém, exceto quando extremamente necessário. Esse é Kageaki. Dando importância para conceitos como honra e responsabilidade, Kageaki é o idealista. Isso traz para ele muito sofrimento. Não apenas de ver a realidade injusta que ele vive, mas também não saber como responder a ela. Levando cada assassinato que ele faz como peso, aos poucos vemos o próprio psicológico dele se perturbando. E ver todos os pensamentos dele, entender o quanto ele pensa no bem-estar alheio, tudo isso faz a história ficar cada vez mais e mais dolorosa. E aí que vem um dos motivos que Kageaki se sente tão destruído e pressionado. O dilema do bonde. O dilema do bonde é uma espécie de experimento idealizado pela filósofa Philippa Foot, e é extensamente usado como meme na internet. Não por ser engraçado, mas sim por ser legítimo. É porque é foda, vamos lá. Tatsumaki é Loli? Não é. Ela tem uma aparência de criança? Tem. Mas não é Loli nem fudendo, cara. Você falar que a Tatsumaki é Loli, você é maluco, mano. Pera aí, cara. Não é. Não é, mano? É por isso que eu acho que Loli tem a sua... É uma personagem pequena, mas ela tem sua característica, tá ligado? Ela... o ilustrador da Décima falou que é? Ah, mas eu discordo dele, cara. Pô, eu discordo muito, velho. Não é possível, mano. Então nem ele sabe o que ele tá fazendo, velho. Pô, não é possível, mano. Pô, o ilustrador deve ser o Murata, né? Pô, o Murata tá maluco. Philippa Foot, e é extensamente usado como meme na internet. Não por ser engraçado, mas sim por ser legitimamente interessante e fácil de adaptar pra piadinhas. É porque Lolizinha, eu levo muito aquele conceito de ser fofinha, tá ligado? Assim, que ser aquele personagem cut, tá ligado? Tipo aquela dragãozinha, aquele anime que tem aquela menininha que tem um chifrinho. É tipo aquilo lá, tipo aquelas personagenzinhas de Genshin, sabe? Umas paradas assim, sei lá. A base, na real, é bem ética. E é o seguinte... A Beatriz é uma Loli, tá ligado? Umas personagenzinhas assim, tá ligado? Sim por ser legitimamente interessante e fácil de adaptar pra piadinhas. A base, na real, é bem ética. E é o seguinte, tem um bonde indo em alta velocidade, desgovernado. Você tem essa alavanca que muda a direção do trilho. Tem várias pessoas amarradas em um trilho, então você vai pensar em ativar a alavanca, né? Errado, burro. Tem mais pessoas amarradas no outro lado. Aí que virou o dilema. Se eu mudar o caminho do trilho usando a alavanca, menos pessoas morrem, certo? Legal. Mas lembra que aquelas pessoas não iam morrer. Acho que é, e você Cana, isso aí condenou ela mesmo. pra morte quando você decidiu salvar as ela outras, é um dragãozinha. Então, é um pouco mais pesado. Você é culpado em algum nível pela morte deles, talvez. Mas se você manter o bonde no caminho dele, mais pessoas morrem. E talvez você vá se culpar também por não ter salvo. Então o que você faria? Por ser um dilema, as respostas podem variar. Mas a maioria optaria por salvar a maior quantidade de pessoas possíveis. O problema é, o peso da culpa vai sim se acumular nas suas costas, e é isso que o Kageaki vive diariamente. E olha, se Muramasa pudesse ser resumido assim, não seria uma história que pelo menos leva umas 50 horas pra ler. Muramasa ama distorcer esse dilema. Uma hora coloca personagens bons e ruins em lugares diferentes. Às vezes, coloca o contexto de vingança. Mesmo que você mate uma pessoa que você considera ruim, eles tinham amigos, e esses amigos podem ver um lado diferente dessa pessoa que você matou. E eles vão matar você. Que também tem entes queridos, e eles também vão atrás de vingança. Sabe aquele papo inteiro do The Last of Us 2, do ciclo de vingança e tal, exato. que o pessoal ficou discursando por meses? Ou do primeiro Nier, que também tangencia esse mesmo tema? Imagina isso, E eu já falei, eu mataria a Abby, velho. Eu quero que se foda. Quando eu for jogar, eu vou ficar 2 horas ali segurando aquela porra daquele botão até o jogo bugar e matar, velho. Tô dando spoiler, né? Perdão. O pessoal ficou discursando por meses? Ou do primeiro Nier, que também tangencia esse mesmo tema? Imagina isso, só que sendo discutido muito mais a fundo. Se o básico do dilema do bonde já enlouquecia Kageaki, todas as distorções dele o confunde, o deixando em estado constante de autoanálise. Ele nunca vai estar certo do que ele tá fazendo. E esse estado também vai atingir o leitor facilmente. E mesmo que, sei lá, o relativismo moral não vá te atingir muito, outros personagens com certeza têm algum posicionamento moral mais parecido com o seu, e se identificar com pelo menos algum deles vai ser muito fácil. Falando em personagens diferentes, vamos falar da armadura do protagonista que é uma personagem. A tal da Muramasa. Mas eu não posso falar muito porque, sério, tem coisas que é melhor você ver você mesmo. Mas eu posso afirmar que Kageaki e Muramasa têm uma dinâmica muito interessante.
tanto no ponto de vista de temas, quanto na relação mesmo. É carismático, é divertido de acompanhar, especialmente no fato que o Kageaki é um puta de um sem noção. Enquanto isso, a armadura tem mais noção e fica chocado com a estupidez do Kageaki. 何？会話に詰まった。客の礼儀として何か言おうと思うのだが、どうすればいいと思う？それはまあ時効の挨拶なんかが定番じゃないのかしら。なるほど。良い日和ですね。はあ。他には？そうね、小粋なジョークとか。わかった。大阪城を建てたのは誰？第一句。 Além da armadura, Kageaki vai interagir com duas mulheres que poderão ser suas escolhas de rota. Sim, é uma visual novel, e é uma tradicional que cada rota você escolhe uma das garotas para se aproximar e isso muda totalmente o rumo da narrativa. Você agrada a elas, ganha uns pontinhos com ela, e isso vai definir eventualmente como a segunda metade da história vai Como ser. tu vai transar Pra com isso ela. tem um medidor de afeto, e é bem tradicional. Ainda assim, esse sistema é muito mais complexo do que parece, e não toma nem o que eu falei agora como garantido. Fica de olho no que a história diz e nesse medidor de afeto, porque você vai ser recompensado se você prestar atenção. Mas eu não quero te spoiler. Vamos começar pela menina que tem a minha história favorita, a Ichijo. その辺で止めたらどうよ、反町。 Ela é uma garota que preza pela segurança, pelo bom e pelo belo. Uma literal heroína. O motivo que ela segue Kageaki é justamente por conta da sua missão de parar o Ginseigo, e também sente muito ódio do governo tirânico de Rokuhara. Seu objetivo é isso. Acho que é o Murata, destruir velho. todos que ela determina como maus, e Kageaki, quando se aproxima dela, Murata é vai o uma cara do jornada onde hype, seu velho. objetivo é justamente definir quem é mau e enfrentar essas pessoas. Mas aí, eu devo lembrar pra você qual é o slogan do jogo. Isso não é uma história de heróis. Muramasa não é uma história onde a moralidade é preto e branco, e também não digo isso do modo canastrão e emo dos anos 2000. Eu não tô falando que é uma história necessariamente que todo mundo vai ser constantemente filha da puta, ou que todo mundo é meio edgy. Eu tô falando de uma vibe mais reflexiva, assim como os filmes de Kurosawa. Logo, essa rota é bem movida pelos dilemas internos do protagonista e da garota, refletindo sobre a natureza dos seus objetivos e das suas ações. Também conta com algumas das melhores batalhas do jogo e a reta final faz essa ser a minha rota favorita do jogo. Considerando que essa rota é sobre ser um herói, a gente precisa de um contraponto. Então você tem a Kanae, Aí. uma espécie de oficial militar da GHQ. Ela faz piadas constantemente, não leva nada a sério e é um personagem muito divertido. あれはまんざらでもないと。ドキドキ。 Ela tem até uma velha guarda-costas mordoma engraçada, mas ela infelizmente esconde um demônio muito maior dentro dela. Vingança. Ela é violenta, Opa, esse extremamente demônio aí eu manipuladora, gostaria de e suas conhecer, crenças velho. pessoais são muito mais egoístas. Se você sente que alguém fez algo de errado pra você, você Boa pode noite, e deve Capitão. retalhar. E se alguém sentir que você fez algo de errado nesse processo da retaliação, está ok pra você ser retalhado também. Na visão dela, pouco importa o resultado final ou quantas pessoas vão morrer. O que importa é a pessoa ter força de lutar contra as injustiças pessoais próprias. Kageaki se vê colocado num ceticismo e os dois acabam refletindo muito sobre esse lado da moeda. É uma boa rota, mas tem umas partes que a jogabilidade é bem chata e se você é compulsivo como eu de querer testar todas as opções, vai ser muito doloroso. Eu realmente não gosto muito das partes de gameplay dessa história, mas apesar disso, assim como a VN Yuno, a frustração na jogabilidade às vezes é bem proposital e se relaciona com uma reviravolta importante depois. E por fim, a rota verdadeira. É onde descobrimos mais sobre a solução que o escritor, Narahara Itetsu, dá as ideias que são expostas. Claro, você vai ter indícios do que ele quer dizer desde o começo, mas é aqui que o Kageaki realmente chega numa conclusão pessoal importante. Também tem um final alternativo que você fica com a melhor garota, a Chachamaru. Mas essa é uma rota menor e na rota verdadeira você meio que já Chachamaru. descobre qual que é a dela. Claro, e não acaba por aí. Temos vários personagens secundários, incluindo pessoas Então, com poder político forte e outros mais humildes. Tudo E até leva em talvez ficar alguns com que a estão no Maru. meio dessas duas Bom categorias. Dentre eles, o meu segundo personagem favorito da história, Sorimachi. Enquanto Kageaki é meu favorito e é um dos personagens mais interessantes do meio das VNs, Ichizo Sorimachi é o Virgil perfeito pro Dante que o Kageaki é, se é que você me entende. Ele é um personagem rival, aquele que atormenta e atormenta o protagonista. Mas O Muramasa... pior é que eu ia muito fazer isso. Quando ele botou esses dois personagens na tela, eu ia muito falar, velho. Pô, parece Dante e Virgil, mano. Ele é um personagem rival, Eu ia muito aquele que meter essa, atormenta e atormenta o protagonista. Mas Muramasa estabelece isso de modo muito mais interessante. Não é como se Eu Sorimachi não falei fosse tão nada, forte quanto véi. o protagonista, mas sim que ele tem crenças muito inversas ao do nosso herói. Algo que ajuda Eu muito achei com que os ia passar temas. despercebido, Enquanto lá eu não Kageaki ia é moralista, pegar, velho. sempre se arrependendo dos seus atos e Desgraçado. pensando no certo e no errado, Sorimachi defende um pensamento mais simples, que as pessoas devem fazer o que elas querem e o que pensam que é certo.
Os embates entre os dois são justamente onde Muramasa grita seus temas e, porra, alguns dos melhores momentos da VN envolvem justamente esses dois filhos da puta gritando. Puta Vale lembrar diálogo, que a velho. história, não sendo madura apenas em temas, acaba envolvendo o valor de choque. Então, se coisas como abuso sexual, violência, familicídio, guerras ou massacres te desconfortam, fique bem longe de Muramasa. Felizmente, não é o núcleo da história, honestamente. Eu não acho que chega no nível do que você vê nos arcos mais pesados de mangás como Berserk. Mas eu diria que esperar algo próximo disso também não é muito utópico. Ainda assim, o alívio cômico de Muramasa é muito bom e dosado, funcionando muito melhor que o nosso pobre Puck de Berserk, na minha opinião. Muramasa é a visual novel com o melhor ritmo que eu já li, e apesar de ser imensa, eu não acho uma recomendação estranha para iniciantes. Toda hora, todo segundo, você vai estar em momentos interessantes e, bom, não é que nem Love Love que você tem que ler 25 horas de Slice of Life e humor leve pra chegar na parte que a história fica intensa. Não é Tsukihime que até começa bem, mas realmente só engaja nas duas últimas rotas. Muramasa começa incrível e continua meteu a incrível. pedrada, Mesmo quando o velho. ritmo Naso cai, bucha. não demora tanto pra subir de novo. Muramasa muda de foco na narrativa toda hora, mas sempre constrói as coisas de modo discreto, se tornando totalmente imprevisível. É reviravoltas constantes, mas muito bem implicadas, e é uma daquelas histórias que falar espere o inesperado não é muito exagero. É polido, variando introspecção, política, drama, humor, tragédia, sendo catarse cult, velho. e batalhas de modo que o leitor E eu nunca tava sendo aquele paspalhão que faz graça, né, velho? política, Fazendo as drama, meninas rir. humor, tragédia, catarse e batalhas de modo Com que o meu zero leitor nunca carisma. ficará entediado ou sentirá que o tom foi perdido. E honestamente, falar batalhas foi uma boa, porque é uma das coisas que Muramasa entrega muito bem. Se você é fã de VN de batalha, como Fate Stay Night ou Desiree, saiba que Muramasa não fica muito atrás. Antes de ler Muramasa, eu fiquei Eu não vou curioso com a falar meus escrita do métodos, que autor é e eu meio fui atrás de outra vergonhoso, VN velho. dele que felizmente foi traduzida para o inglês. Hanachirusu é uma história interessante por si só, se passando em Japão violento moderno, mas com pessoas ainda usando espadas. Eu não vou detalhar muito porque esse aqui é outro tipo de criatura e merece um vídeo próprio, mas o que eu quero dizer é que lendo esse, eu notei que o Itetsu é um especialista em espadas e sabe dar descrições específicas e até explicar como cada ataque é executado. Tem rumores dele realmente ter algum estudo na área, mas infelizmente muito sobre o autor é desconhecido. Eu tentei pesquisar e encontro até uma entrevista ou outra, mas a maioria do conteúdo que eu encontro é no próprio Full Novel ou no VNDB, então eu não tenho tanta confiança. Enquanto todos os elogios de ritmo e tal que eu fiz ao Muramasa se aplicam perfeitamente aqui, uma coisa me incomodou muito. Às vezes a descrição das lutas eram excessivas e só me cansavam. Às vezes eu só queria que eles parassem um pouco, sabe? Mas felizmente Lembrei do. Ele falando descritivo pra caralho aqui. Lembrei de um livro de um rapaz aí, né, velho? Como é que é? Soco, esquiva, soco, agacha, chute. a descrição das lutas eram excessivas e só me cansavam. Porra. Às vezes eu só queria que eles parassem um pouco, sabe? Mas felizmente eu acho que alguém avisou o escritor, porque Muramasa é o total inverso disso. Muramasa tem um nível de descrição que me agradou muito nas lutas. Além delas terem velho. total É depois lógica, sem incluindo futuro. no uso das armas, especialmente do jeito que elas funcionam, as espadas, os poderes e o fato que eles estão voando também é interessante, porque tem a força gravitacional, por exemplo, que é algo que pode mudar totalmente o rumo da batalha, logicamente, o autor nunca vai te sobrecarregar de informações ou detalhes muito específicos. Talvez pra pessoa que não lê VN seja um pouco pesado, mas pra quem lê VN, vocês sabem do que eu tô falando. E sem contar que, honestamente, vamos lá, isso é uma VN da Nitro Plus. O investimento visual é alto e Muramasa é a história mais ambiciosa deles em todos os sentidos. A apresentação visual, Jesus, eu acho perfeita. Sua visão do cockpit, animações 3D legais, seja altamente detalhados e direção cuidadosa te faz se imergir no contexto muito fácil. E ao contrário de Love Love, é bem fácil de entender o que tá acontecendo. Tudo é facilmente legível e o visual realmente serve como um bom feedback de tudo que tá acontecendo. Inclusive, de começo, eu nem gostava da aparência das armaduras muito, mas com o tempo, esse estilo hiper poluído acabou crescendo em mim. Eu gosto, Faz mano, total achei sentido com a maneiro. inspiração Pelo menos, principal. A aparência de alguns personagens, assim, eu achei massa pra caralho, velho. São armaduras de samurais, altamente Da ricos, armadura. que realmente podiam pagar para ter obras-primas hiper detalhadas como essas. Talvez a única falha no polimento seja a questão dos sprites. Enquanto temos vários Se tiver uma sprites visual nova reação de nesse porrada, quadradinhos aqui mano, em cima, temos aí eu acho do pouquíssimos caralho, para os velho. personagens na tela. Felizmente a escrita te puxa muito e faz o serviço junto com a música. E também que o diretor notou isso e não colocou os sprites nos momentos errados, já que eles geralmente não reagem em todas as situações muito bem. Ainda assim, os que tem são lindos. E eu amo o traço do Namaniko ATK, o artista principal por trás dos personagens. Logo, Aí eu falei, Muramasa então, é a design VN maneiro, basicamente perfeita, não é? Bem, eu acho que, pelo menos em termos de análise, é a mais perfeita Assim, pô, essa capa aqui eu acho do caralho, velho. Olha isso aqui. Porra, me dá vontade de jogar só por causa dessa porra. que eu já li. Jogar, Mesmo né? que não seja exatamente a minha favorita, está bem alto no meu top 10 e eu acho que uma Cadê das a maiores Gama Play? qualidades dela é justamente isso. É quase impossível de apontar defeito.
Eu só consigo apontar um, e mesmo pra falar dele eu vou ter que denotar outra qualidade forte da VN. Narahara Tetsu tem uma qualidade muito rara nessa indústria. Ele é sutil. Não espere que Muramasa se explique 100% no final e pode contar que algumas coisas ainda vão ficar na sua cabeça. Mas olha, tudo que não é diretamente explicado tem dicas e até indicações óbvias na história. Não espere que Tetsu também te diga diretamente toda hora o que ele quer que você pense. Felizmente, apesar de sim de ter várias explicações, Muramasa decide nos momentos críticos deixar que você pense sozinha. Seu uso de sutileza é exposto até nas cenas hiperviolentas. Muitas são apenas abordadas no texto, sem descrições imensas, e isso acaba deixando muito mais para o leitor preencher com a sua imaginação. Mesmo com tanta violência na história, Itetsu é o contrário do Urobuchi e não quer expor você a um mundo graficamente horroroso como vemos em Sayano-ta ou Kikokugai, e sim para algo mais interpretativo de como isso se sente ou parece. Infelizmente isso só fica nas cenas de agressão, porque apesar disso tudo, eu realmente odeio o jeito que Muramasa usa das cenas sexuais. Muramasa conta com várias cenas de sexo, e a maioria, jogo da Nitro Plus, é sexo forçado. E eu odeio o quão irresponsável e previsível geralmente é. Eu criei a tal da regra do Muramasa depois das primeiras horas. Se a menina fofinha tem um sprite, 90% das vezes ela pode ser namorada ou ela vai ser estuprada. E eu acho isso até meio preguiçoso, considerando que grande parte das vezes... Não, ele falou que descreve bastante, né, mano? Mas tem algumas coisinhas aqui e ali que deixa mais pro espectador, né? O espectador, pro leitor, né? Não seria nem o tipo principal de abuso que um vilão com um objetivo que muitas vezes eles têm fariam pra castigar uma personagem feminina. Eu senti até uma desconexão entre o sexo e o jogo, e eu não duvido que foi fortemente encaixado por motivos de venda. Eu só não gosto de quando não agrega em porra nenhuma e eu só senti naturalidade em 2 cenas de sexo do jogo. Uma da rota principal e a cena de sexo da rota da Kanai. Agora, o resto? Sei lá. E apesar do ritmo ótimo, das batalhas maneiras, dos personagens carismáticos e dos bons momentos de alívio cômico que realmente me surpreenderam, já que a fama dessa história é ter uma atmosfera bem pesada, não se engane. Muramasa ainda é uma história densa com um mundo complexo. Personagens tridimensionais e temas que farão você bater sua cabeça por um bom tempo. Claro, eu não quero dizer que o elenco é tão marcante e variado quanto Higurashi ou Love Love, mas sim que tem uma quantidade pequena de personagens marcantes, só que eles são absurdamente memoráveis. E a cereja no topo do bolo, pra tornar tudo isso digerível, é a estética. É o CG. Mas visual apesar da questão de ter poucos sprites, essa arte é muito icônica. Eu amo a caixinha vertical e eu amo o quão bem ambientado o jogo é. Os fundos são muito detalhados, os personagens são hiper bem desenhados, e apesar das armaduras em 3D chocar de começo quando eles são colocados nesse mundo 2D... Às vezes dá aquela incomodada por causa que, é uma estética anime, né, velho? É um anime. Aí, pega. Depois que você se acostuma, só adrenalina no máximo. É do caralho. Tudo contribui pra te levar a esse Japão alternativo, especialmente a trilha. Esse vídeo foi basicamente feito na base da trilha do jogo, e pelo menos essas faixas mais atmosféricas você já deve sentir a vibe. Mas o que realmente me puxa no jogo são quando as músicas cantadas aparecem. O tema do jogo é icônico, é a introdução desse vídeo, e eu não quero colocar os outros porque eles tocam em momentos específicos que é legal você ouvir a primeira vez lá. Aí você vai dizer, então Frost, coloca uma aí que não é cantada, que é legal, que você acha, então tá, eu vou colocar essa aqui. Tá. Então, pessoalmente, essas trilhas de Muramasa que não são cantadas e também não são tão atmosféricas, eu acho elas tão sem graça. Muramasa tem uma trilha composta pelo Ziz Studio, o mesmo pessoal por trás da trilha de Kikokugai. Porque eu sou o cara que gosta de coisa ruim, né, velho? Não tem jeito. Pô, essa é maneiro. Hanatirasu. Tá, essa eu não curti. E Sayano-ta. Essa eu achei legal. Todas são trilhas sonoras que absolutamente amo. Mas honestamente, eu acho o trabalho aqui o menos marcante deles. Por ser muito atmosférico e não ter uma presença tão forte, eu senti que sim, é uma boa, mas não chega ao nível de Desiree ou Mineko. Maneiro também. Pô, o Mineko mas não se destaca tanto. Ainda assim, faz sentido com a direção geral, e 2 temas do Ginseigo são 2 das melhores músicas do Ziz Studio. Puxa. Essa é maneira. Especialmente as músicas mais melancólicas, elas vão ficar na sua cabeça. Legal. Desculpa interromper o vídeo, mas eu vou ter que falar.
Eu mudei de opinião. Por mais que a trilha sonora de Muramasa não seja necessariamente a mais impactante do meio das VNs de começo, ela tem um efeito de ser memorável pra caralho com o tempo. Já passou, acho que bem mais de 6 olha meses aí, que eu ó. acabei Pô, isso Muramasa, aí, e ainda pô. assim eu consigo ficar com as músicas na cabeça e lembrar de cada uma delas. Elas são bem únicas e tem uma atmosfera bem delas, assim. Você não vai encontrar outra VN com essa mesma atmosfera. Então, apesar dela não ser tão intensa imediatamente quanto um Mineko, eu não acho que ela vai te Eu pegar de primeira, prefiro exceto as das cantadas. pançudas. Cara, é bem marcante. Essa parte do vídeo, ela meio que foi adicionada posteriormente por vários motivos. Um deles eu já vou expor de cara. Essa história é fruto da cabeça de uma pessoa, como eu já falei. Por que eu estou voltando nisso? Cara, meu Muramasa é carisma, uma o que história me que seus... entristece é que o meu carisma deve ser igual o do SMzinho mesmo, velho. É uma burrice, velho. Porra, é foda. É igual o Gakudama aí, ó. Não sei se ele tá no chat aí. Ele falou que o meu título lá, ele não entendeu o título do meu vídeo lá, é Sendo Burro. Aí conforme ele foi assistindo minha gameplay, ele entendeu o porquê do título. Foda. que foi adicionada posteriormente por vários motivos. Um deles eu já vou expor de cara. Essa história é fruto da cabeça de uma reclamo do pessoa, como eu já Dave, falei. eu Por que sou eu estou ruim voltando igual nisso? Dave. Muramasa é uma Eu história que reclamo seus do temas são uma imundo, grande sou pegada no analfabeto que o igual seu imundo. criador pensa e queria. As inúmeras referências ao budismo que o jogo conta, junto com o paralelo entre as crenças e comportamento do Kageaki com o mundo, apontam para uma direção constante e melancólica. Muramasa não é uma história de heróis, e sim de demônios. Mas por que demônios? Muramasa prega o desapego, a valorização das coisas como elas são e a paz como a única luta válida. O caminho que essa história mostra é de simplesmente aceitar o mundo do jeito que ele é. Um elemento que eu amo nisso é como a história constrói pessoas realmente Eles horríveis, nunca mas depois vão mostra como a mudar. morte dessas pessoas causaria efeitos ruins para outras pessoas e situações, onde tais indivíduos seriam na verdade bons ou benéficos ao Como é que todo. não marca, O velho? inverso também é muito Volt. comum. Pessoas tentando fazer justiça, mas beneficiando fins não muito nobres no fim das contas. Muramasa pergunta, quem é certo? Aquele que luta por mudanças ou aquele que luta para parar essas mudanças? Minha resposta é nenhum dos dois, pois o problema está no fato que os dois lutam, matam, machucam e destroem. Do que adianta no fim das contas você se vingar e machucar em proporção igual alguém que te fez mal, se isso não vai beneficiar ninguém? E eu vou te falar, isso é visto por tantas óticas diferentes durante a história que nenhuma explicação minha faria jus. Tanto que eu já li um rumor por aí que a ideia da história pode ter sido dada pelo Buda em si pro autor, e o que explicaria o motivo dele sair da indústria logo após de fazer Muramasa. Caralho. Um dos maiores sucessos da Nitroplus, Até uma das babei. visual novels mais criticamente aclamadas. O jogo que faz jus à fama da empresa de fazer jogos pesados e adultos, mas que não sacrifica nem a identidade própria do Itetsu em suas lutas detalhadas, nem sua sutileza e muito menos a profundidade temática. E em seguida o autor sai sem explicação nenhuma? É tão misterioso isso que ninguém sabe exatamente onde Tetsu está ou o que ele tá fazendo da vida agora. Ou pelo menos até onde eu saiba, o que é bem esquisito, pois com o nome dele no Japão, ele poderia ser aceito em qualquer coisa como roteirista ou escritor. Muramasa é uma história sobre o problema que o conflito como conceito pode trazer. Vivenciamos longos capítulos de horror, conspiração, interesses econômicos, políticos, amor, injustiça e justiça, Pô, o cara é brabo, para chegarmos velho. na conclusão que a manutenção da paz está acima de tudo. É quase algo divino mesmo. E como que eu faço uma conclusão sobre essa narrativa densa, né? Sobre talvez a visual novel mais ambiciosa da história da Nitroplus? Bem, Muramasa é uma história que parece odiar o meio de visual novels e amar em proporção igual, subvertendo suas expectativas da estrutura do gênero, mas também abraçando o suficiente para que, honestamente, nunca será possível ter uma adaptação de anime, porque a estrutura de rotas é absurdamente importante para os temas da narrativa, algo que se encaixa perfeitamente em todos os sentidos. Apesar de Totono ser a minha novel favorita da Nitroplus, é muito mais por motivos de preferência pessoal do que necessariamente senso crítico, pois Muramasa é tão bom que transcende julgamentos. É o ápice do que uma VN da Nitroplus pode e deve fazer. Tem tudo que você espera da Nitroplus. O orçamento, o capricho, o cuidado, até o horror e a violência, mas no geral, não de modo gratuito. Tudo de modo que esse jogo incorpora os valores e a história da empresa, e se estabelece como o ápice da qualidade que esse estilo que eles formaram pode alcançar. Nota? Platina. É um clássico que qualquer um que negar é cego. Muramasa vai te mudar como pessoa. Vai fazer você Que repensar isso, muito das suas véi. crenças. Eu não tô brincando. Apesar de ser uma história de robôs lutando, tem muito mais escondido por trás dessa saga divertida. E no fim, os temas tomam direção e Tetsu Então eu vai sou sempre cego, te lembrar véi. do lado mais cético do nosso mundo. Mas não sem uma resposta inteligente e relativamente otimista. Se estabelece como uma das melhores VNs já feitas por sua relativa perfeição, por sua execução absurda, ambição extrema e por ser o ápice do seu autor. Frost, Mesmo com a sua o Frost continuação também é anunciada, ser humano, velho. Ele também pode estar errado. absurda, ambição extrema e por ser o ápice do seu autor.
Mesmo com a sua continuação anunciada, eu ficaria feliz se tivesse acabado aqui, porque eu não acho que dá pra superar ou repetir o Muramasa. É o que acontece quando tem uma harmonia completa entre intenção artística e compreensão de técnica, tanto na escrita quanto em todos os outros aspectos. Até a trilha, que eu critiquei um pouco, ela é inegavelmente algo que contribui pra Muramasa se estabelecer como tal. Uma história que eu consigo achar mais digna de mérito que Steins Gate ou Sayano Uta sem pensar muito. É o ápice deles, se você gosta do Nitro Plus, de qualquer uma das suas obras principais, especialmente as mais clássicas que tendem ao horror e a tópicos pesados, esse é o ponto insuperável deles. Essa é a obra-prima deles. Inclusive, recomendo ela tanto para veteranos quanto para novatos, e é um clássico obrigatório para qualquer um interessado no gênero. Leiam imediatamente, é uma ordem. Também tenta comprar lá no site da Gesture, porque eles foram aqui, deram um jogo e eles estão vendendo até que barato com preço localizado, e comprando isso você incentiva que eles traduzam outras VNs gigantes que tem por aí no mercado. Até porque não é apenas um milagre ver esse gigante traduzido depois de 10 anos do seu lançamento original no Japão, mas essa história é um marco, e honestamente, se você perder esse aqui, quem tá perdendo, no fim do dia, é você. Pô, muito bom, muito bom, muito bom. Brabíssimo, velho. Bom vídeo aí do Shira do Frost. Foi um vídeo meio assim, pra quem gosta de visual novel, né, velho? Porque assim, eu até entendo, né, velho? Sempre que o pessoal pede, porque não o pessoal pedia muito stand pra me reagir também, né, velho? Stand eu acho que é um dos canais mais... eu acho que deve ser um dos canais mais icônicos quando se trata de comentar sobre visual novels, né? E... cara, eu não tiro o mérito não de ser boas histórias, tá ligado? Mas, cara, que nem ele falou da Osh aqui, eu ouvi outros trechinhos que ele colocou. Algumas são legais, outras nem tanto. Mas, cara, legal assistir o vídeo é válido. Bom que um conhecimento, pelo menos eu tô sabendo de que essa obra existe, tá ligado? Agora, porra, eu não jogo isso não, velho, nem fudendo, velho. Visual novel não é pra mim, VN. Inclusive fizeram até certo de fazer um site pra dar nota pra visual novel, um site separado, velho, porque isso aí não é gameplay, né, velho? Mas isso aí é um papo pra outro vídeo. Muito bom, velho. Bom demais. Bom vídeo aí, Frost, meu querido. Ele é um cavalo forte, de coração tão fiel. Corre pelas planícies, seu espírito é de paz.